Bem-vindos a mais um vídeo. Hoje vamos dar continuidade ao projeto de leitura de Paraíso Perdido, esse grande épico do John Milton aqui no canal. E já tem vídeo introdutório em que eu falo um pouquinho sobre o que eu dei uma olhada, o que eu pesquisei antes, né, de começar a leitura. Já tem um vídeo sobre o canto 1, que é o canto mais difícil de ler, na minha opinião. Assim, eu estou agora entrando no quarto, né, mas o primeiro, ele tem toda a estranheza de começar esse épico, tem bastante informação. Então, acho que ele é o primeiro entrave e depois que você passa por ele, a coisa toda fica muito mais fluida. Então, hoje eu vou comentar um pouquinho com vocês sobre as minhas impressões referentes aos cantos 2 e 3. Então, eu tô lendo majoritariamente agora pela edição da Martin Claret, porque como eu comentei com vocês, né, foi a tradução que eu mais gostei, é questão pessoal mesmo. Mas eu estou aqui consultando tanto as imagens quanto notas de rodapé, tudo que tem de extra aqui na edição da 34. E também estou usando e gostando muito, indico já desde o início para vocês, a leitura dessa HQ aqui, que sai pela Dark Side, e feita pelo Pablo Aladel, porque é uma HQ maravilhosa e ajuda muito, assim, a visualizar tudo que está acontecendo, porque como eu falei para vocês já, John Milton ele consegue ser muito visual aqui nessa HQ, mas claro que como a gente está falando de um épico e de várias referências e de um mundo completamente novo, fica difícil da gente visualizar e a HQ ajuda muito nisso. Então o que eu estou fazendo é eu leio os cantos, né, conforme a minha meta, que eu coloquei um canto por semana, e depois dessas metas eu vou lá e rememoro a história por meio da HQ. Bom, o que está acontecendo então nos cantos 2 e 3? O canto 2, ele continua a história, conforme o fim do canto 1, obviamente, né? E no final do canto 1, a gente acompanhou, então, que estava se iniciando uma assembleia de demônios para decidir o que eles iriam fazer para vingar essa queda deles, né? Essa queda de Lúcifer, especialmente. Então, eles estão ali reunidos e cada um vai começar a dar a sua opinião. Então, alguns demônios em específico o Belial, depois tem o Beelzebub, por exemplo, eles começam a falar e dar a sua opinião do que eles deveriam fazer. Então, alguns vão querer declarar guerra novamente, mesmo que para perder, porque eles sabem que eles vão perder, eles querem pelo menos causar destruição, causar o caos ali. Outros acham que isso não é válido e que o correto seria aceitar aquela situação em que eles estão vivendo. Inclusive, aqui na nota da editora 34, comenta que esses discursos são feitos de uma forma que alguém vai dar um discurso, de certa forma, e o outro demônio que vem depois, vai rebater cada argumento. Então, da mesma forma que acontece em Jerusalém Libertada, outro épico, né, do Torquato Tasso, inclusive está aqui na minha estante, e aparentemente acontece essa mesma coisa, esse rebatimento de argumentos um seguido do outro, assim. Então, o último que fala é o Beelzebub, que, como a gente já viu lá no canto 1, ele é o imediato após o Satã, o Lúcifer, né, de acordo com seus vários nomes, e ele vai dar, então, vai retomar a ideia inicial de Satã, que seria de fazer alguma coisa contra o novo mundo que Deus teria criado, que é praticamente assim uma lenda que estava se passando no céu na época da guerra, de que um novo mundo ia surgir e que Deus teria feito esse novo mundo com os homens, que são essas criaturas que ele ama tanto. Então essas criaturas tendo o mesmo arbítrio que os anjos têm, de poder fazer o bem ou fazer o mal, né, de acordo com a sua própria consciência, eles poderiam ser tentados para o mal. Essa parece realmente ser a melhor ideia que eles conseguiram ter, só que existe um problema, né? Existe um porém. Quem que vai até este novo mundo, descobrir onde fica esse novo mundo, viajar até este novo mundo, especialmente considerando que eles estão no mais profundo abismo possível. O inferno foi criado para ser esse profundo abismo. E é claro que fica uma coisa assim meio Chapolin Colorado nesse momento, tipo, quem poderá nos salvar? E vai aparecer, obviamente, o rei de todos esses demônios, o Satã, se autoproclamando o único capaz de fazer essa grande viagem, justamente porque ele é o rei do inferno. Essa parte mostra muito bem a arrogância, obviamente, de Satã, por acreditar que ele pode, mais uma vez, lutar, né, contra Deus e vencer Deus nesse aspecto. E, novamente, o John Milton vai utilizar termos como monarca ou imperador. Então, novamente, aquela questão da política, né, as críticas políticas que o John Milton teria colocado no seu livro, que podem ser observadas nesses pontos. Uma coisa que me chamou a atenção é que, em alguns momentos, parece existir uma força ainda além de Deus. É claro que Deus seria onisciente, onipotente e onipresente, então ainda
quando eles estão tramando essas coisas e tendo essas ideias, obviamente seria algo que Deus já saberia, e se eles conseguirem esse intento é porque haveria uma predestinação para aquilo acontecer, praticamente. Só que em alguns momentos eles falam coisas que parecem aludir a algo que vai além do próprio Deus. Belial está dando a sua opinião, né, nessa assembleia, e ele fala que esperar destroná-lo poderemos, quando o destino indômito, imutável, sob o acaso inconstante a fronte curve, ou for juiz desta luta o antigo caos. Então parece haver esse destino, assim, essa possibilidade de vencer a Deus apenas quando o destino permitir. Só que aí, nessa concepção mais teológica, nessa concepção mais cristã, não haveria um destino que não fosse passível de controle pelo próprio Deus, né? Eu achei isso bastante curioso. Então, eles têm realmente essa decisão final de que Satã tentaria chegar a esse novo planeta, essa nova terra criada para que o homem nela ficasse. A Assembleia vai ser dissolvida, então todos os demônios voam para longe daquela Assembleia ali, daquela torre que foi construída, aquele edifício que foi construído lá no primeiro canto. E isso é muito bem retratado justamente pela HQ, né, como eu falei para vocês. Fica muito mais fácil de visualizar quando a gente vê nesse desenho. Então aqui é o momento em que acaba a Assembleia e eles saem, então, desse conclave. E todos eles vão voar para determinados lugares ali do inferno. Você vê alguns rios, especialmente da mitologia grega, sendo mencionados, alguns que a gente já viu no canto primeiro também. Existem muitas referências à mitologia, então é bem constante. Inclusive, aqui, nessa viagem que o Satã vai fazer para sair do inferno, ele vai encontrar em determinado momento o próprio caos. O caos e a noite, na verdade, que aí são elementos bem da mitologia grega mesmo. E em todas as tentativas de cosmogonia para explicar a origem do mundo, a gente vê essa coisa do caos, e tudo vai erigir do caos. O próprio Gênesis vai falar sobre isso, né? Sobre as coisas que são construídas em meio ao caos. Então ele vai passando por todos esses lugares, pelo próprio inferno e depois pelo próprio caos. Vagando assim, confusos e enraivados, os tristes bandos, pálidos de susto, vão com olhos atônitos notando seu mal horrendo, e alívio não encontram. Regiões passam de dor, vales de pranto, Alpes de cru regelo, Alpes de fogo, rochas, lagos, pauís, cavernas, matos, da negra morte pavoroso mundo. Lá pervertido cria a natureza só prodígios, só monstros mais terríveis que os dragos, hidras, górgones, cerastes, sonhos dos vates, ilusões do medo. Lá do eterno a justiça vingadora fez para bem o mal que os maus castiga, e que horror morre a vida e vive a morte. Então é justamente o inferno, né, sendo esse lugar criado pelo bem, criado por Deus, para que os maus perecessem. E aqui você vê todos esses monstros mitológicos que vão ser citados pelo John Milton como moradores, então, do inferno. Em determinado momento, ele chega finalmente aos portões, que também são muito bem descritos pelo John Milton. Ele vai se deparar com os portões, só que o portão está sendo guardado por alguém. E ele descobre que quem está guardando o portão é justamente uma criação sua, que é o pecado. E o pecado, ele sai da cabeça do próprio Satã, enquanto eles ainda estavam vivendo lá no céu e vivendo no meio da guerra contra o céu, contra Deus. E é muito interessante porque uma das formas de criação da deusa Atena, né, que é filha de Zeus, é justamente saindo da própria cabeça. Então, parece uma referência direta aqui, né, o pecado sendo essa parte criada racionalmente, criada à luz, assim, de como Atena foi criada a partir de Zeus. E o Satã teria tido um filho com o pecado, que seria a morte. E aqui, eu acho que aquela primeira representação da mulher, que eu comentei lá com vocês, da HQ, né, no canto 1, que aparece ele com uma mulher inicialmente, parece ser justamente esse pecado que teria vivido com ele no céu e depois caído junto, obviamente. Então, o pecado e a morte foram designados para guardar os portões do inferno. E a morte, assim, um negócio pavoroso, algo bem, assim, espectral mesmo. Então, acho que ficou maravilhosa a representação aqui que o John Milton faz. E, novamente, todas as vezes que Satã para conversar com alguém aqui nesse meio do caminho, né? Então, ele vai falar com o caos, vai falar com a noite e depois fala com pecado e morte. Ele vai ser extremamente manipulador e extremamente bom de oratória, né? Como deveria ser, obviamente, um ótimo mentiroso e sempre muito convincente também. Então ele vai convencer todos esses entes, esses demônios, enfim, que ele pretende permitir que todos esses entes passem a viver
nessa terra nova que Deus teria criado e que é justamente isso que ele está buscando, né? Quando Satã encontra a noite e o caos, ele vai colocar também junto aos degraus deles, em que eles estão ali posicionados, Demogorgon, Hades e Pluto. E seguem-se-lhes o acaso, o estrondo, as iras, a atroz discórdia que confunde tudo, a confusão que tudo desordena. Então ele vai colocando sempre esses elementos mitológicos, e aqui na nota de rodapé fala do Demogorgon como um deus primordial dos infernos, que é atribuído à mitologia grega, mas cuja origem parece ser medieval. Então ele vai misturando várias coisas aqui também, os nomes romanos, né, das divindades. Obviamente ele está fazendo aqui um arcabouço de referências, como todo bom épico sempre tem. Como eu comentei mesmo, né, até falei sobre os Lusíadas, que tem bastante disso, bastante referência cristã e ao mesmo tempo de mitologia, e é bastante normal. E é aquela coisa que eu comentei também já no vídeo, falando inclusive sobre a aula que o professor Aidan Walker dá sobre isso, que todas as referências estão aqui para adornar esse texto, mas que a gente não vai conseguir pegar todas elas, mesmo com as notas de rodapé, e é como se fosse assim algo que o escritor tenha deixado ali para você perceber, e se você percebeu, você está sendo agraciado com aquela possibilidade de perceber. Então, para mim, pelo menos, eu nunca tenho nenhuma preocupação em pegar todas as referências, entender todas as referências, porque eu sei que são coisas que, com as releituras e com a bagagem literária que a gente vai criando, vai aumentando, vai expandindo naturalmente, né? Então, o final aqui do canto 2 é o Satã finalmente saindo do inferno, saindo do caos, saindo de toda essa estrutura que fica abaixo do nosso universo. Então é como se o John Milton tivesse construído mais ou menos aqui a Terra pendurada ao céu antes da nossa queda, né? Inclusive aqui vai ter um momento em que John Milton vai colocar uma referência dizendo que futuramente, após a queda, uma escada seria construída do inferno para a Terra, para que houvesse esse transporte dessas almas, né? Então é interessante como o livro todo vai se encaixando, assim. É como se fosse um grande quebra-cabeça e você vai entendendo os elementos e vai fechando na sua cabeça. E ele vai colocar, então, o abismo, né? O inferno sendo o mais abismal dos territórios possíveis. Depois tem todo esse espaço de caos e todo esse espaço, assim, de vácuo. E, enfim, a gente ascende a um ponto em que o céu é visível e está lá o nosso universo. O canto 3 começa de um jeito muito bonito também, porque volta o próprio poeta, né, a nos narrar as coisas. Então, sim, ele está o tempo todo aparecendo ali, mas a gente também tem várias falas, tanto do Satã quanto dos demônios, depois de Deus e Jesus também. E aí, aqui no canto 3, começa mesmo o poeta voltando a narrar a história pra gente. E ele vai primeiro falar sobre a cegueira dele, porque John Milton estava cego quando escreveu Paraíso Perdido, né? No caso, ele ditou Paraíso Perdido para que alguém escrevesse. E é isso sempre que me chama muita atenção quando eu vejo uma descrição tão visual aqui no livro. Então ele vai fazer essa narração triste do fato de ele não enxergar mais nada. Ele pede a graça, pede as musas dele, que já foram evocadas lá no primeiro canto, para que ajudem ele a enxergar essas coisas, né, a contar essas coisas que ele não consegue mais ver. E aí chega na parte que até o momento, para mim, é a mais bonita aqui do livro, porque é a parte em que aparece Deus vislumbrando tudo que já aconteceria no futuro, a queda do homem, o fato de Satã conseguir, de fato, a queda do homem, conforme é o objetivo dele, e mostra mesmo como Deus tem essa capacidade, né, e ele se lamenta pelo fato de ter criado o homem com esse livre-arbítrio, com essa possibilidade, mas que de nada adiantaria esse amor e essa busca pela bondade se não fosse por meio do livre-arbítrio. E aqui na HQ também isso ficou muito bem registrado, nessa parte aqui em que aparece Deus falando dessa impossibilidade do amor ser tão verdadeiro, né, se não fosse pelo livre-arbítrio do homem. E Jesus, nesse momento, vai lamentar com ele, né, mas você vai permitir a queda desse novo ser que você criou, que você tanto ama. E ele fala, então, que somente haveria essa possibilidade de salvar o homem se alguém se desse no lugar do homem. E é justamente o que Jesus vai dizer que se pretende fazer, né? E aqui tem trechos, assim, que são lindíssimos, tanto em inglês quanto aqui na tradução que eu estou preferindo, né, a da Martin Claret. Então, quando Deus está falando sobre esse livre-arbítrio, né? Homens e anjos formei de todo livres, e livres serão sempre ainda que insanos.
Queiram-no na escravidão envelhecer-se, de outra sorte, mudar-lhes eu devia a natureza unida à liberdade, a irrevogável ordem revogando que as criou para sempre inseparáveis. Os anjos que a si mesmos se impeliram para a depravação, votados se acham a irremissível punição eterna. O homem, que sendo deles iludido pecou, refúgio em minha graça encontra. A justiça e bondade no orbe e império, assim hão de exaltar a minha glória. Mas no princípio e fim, sempre a bondade ver-se-á em mim brilhar mais refulgente. Ainda sobre a forma de salvar-se, né? Ele fala aqui que se a mim erguerem preces fervorosas, se me prestarem obediência humildes e com pura intenção se arrependerem, nem surdos hão de achar os meus ouvidos, nem os meus olhos hão de ver fechados. E aí a parte que Jesus se dá, né, ao sacrifício é com certeza uma coisa assim sublime, como eu estou sempre falando de Paraíso Perdido, sempre muito sublime, né? Eis-me a mim, pois, e pela dele toma minha vida. Em mim teu furor ceva. Vinga-te em mim, como fizera no homem. Por amor dele e de meu livre impulso, deixo o teu grêmio, desta glória saio, e até por fim me sacrifico à morte. Embora o monstro sobre mim se lance, por pouco tempo me terão cativo suas infectas, lúgubres cavernas. Tu da vida imortal me deste a posse. Filho teu, vivo em ti, por ti eu vivo. Se a morte me submeto e ela devora quanto em mim de morrer for suscetível, tu não consentirás que pague a ofensa, abandonada fique esta alma pura. E a resposta de Deus também em relação a Jesus se dando a ele, né? Ser do gênero humano o grande chefe, mesmo filho de Adão, toma-lhe o posto. Se os homens todos perecerem nele, restaurados serão quantos restaurares. Sua origem segunda em ti contemplem, sem ti nenhuma redenção aguardem. Participantes da paterna culpa são os filhos de Adão todos culpados, mas remissão teus méritos franqueiam a quantos, de injustiça se isentando, das ações próprias o valor desprezem, e de ti recebendo vida nova, dentre em teu grêmio transplantados vivam. Mais que tua magnífica grandeza, demonstra-te o melhor tua bondade. O amor excede em ti tua alta glória, por isso a tua humilhação consigo exaltará a humanidade tua. É simplesmente lindíssima essa parte aqui, em que eles fazem realmente esse sacrifício de Jesus, né? E aqui tem a Santíssima Trindade toda presente nessa imagem aqui, e o John Milton se coloca nessa posição de observador do que está acontecendo. É simplesmente sensacional. Outra coisa que me chama sempre a atenção é quando ele vai fazer as descrições de Deus e como Deus está se portando, ele sempre coloca uma referência a Zeus, ou alguma coisa referente aos raios, ou ao tamanho, enfim. Achei essa referência relevante também. Aí depois tem um cântico aqui de todos os anjos que estão nesse momento, que também é bastante bonito. Ó grande amor de que não há exemplo, amor que só num Deus podia achar-se. Salve, Filho de Deus, resgate do homem. Do canto meu será copioso assunto, de ora em diante o teu nome sacrossanto. Nunca tem de esquecer minha harpa, nunca, juntos aos de teu pai, os teus louvores. Depois disso a gente volta a observar Satã voltando então, né, para essa região e vislumbrando o que seria provavelmente o céu ali e a terra, só que ele não consegue encontrar ainda esse lugar. Ele vai observar também uma espécie de limbo aqui, que seria o paraíso dos dementes, e na tradução da 34 ficou o paraíso dos tolos, o que faz sentido com a palavra no inglês, né, que é o fools. Aqui tem uma crítica muito ferrenha do John Milton, bem interessante também, que ele coloca para as pessoas que acham que podem comprar o céu de alguma forma, né, seja por meio de que tipo de religião que possa prometer esse céu. Então são esses errantes arrogantes que ficam nesse paraíso dos tolos. Essa parte também é bem chocante, assim, por ver o ódio de Satã quando ele vislumbra, né, o céu, vislumbra a terra, vislumbra os astros e os planetas, né, que estão ali nesse universo. Em determinados momentos, o John Milton vai fazer alusões ao sistema em que o Sol é o centro do universo, outros momentos com a Terra sendo o centro do universo. Tem também algumas referências astronômicas aqui, quando ele coloca, por exemplo, as constelações para demonstrar a posição de Satã, a posição dos planetas. É mais um aspecto que, caso seja interessante para você, você pode se aprofundar nas pesquisas. Então, aquilo que a gente já comentou também, né, de ter vários tipos de assuntos que podem ser puxados para serem estudados por meio de Paraíso Perdido. Ele finalmente vai chegar ao Sol, então ele vai vislumbrar o Sol, e a descrição que é feita aqui do Sol também é lindíssima, e a gente consegue observar também o Satã com certa inveja dessa possibilidade de ver o Sol, né, porque no inferno ele não é mais passível de ser avistado.
E nesse sol tem um anjo, que é o anjo Uriel, que é dentre os 7 que ante Deus, mesmo ao pé do trono augusto, prontos aguardam que ordens lhe intime. Então, existe ali num livro apócrifo da Bíblia esses 7 anjos que circundam Deus, sendo um deles o anjo Uriel. E o anjo Uriel está ali no sol. E para conversar com ele, o Satã vai se revestir de um anjo de segunda categoria ali, digamos, não é entre os principais anjos, mas é um anjo. E ele vai parecer um anjo bom à vista desse anjo Uriel e vai pedir a direção, então, da Terra. Eu achei bem curiosa essa forma, assim, do anjo conseguir ser enganado pelo Satã, mas o próprio John Milton vai fazer a explicação disso também. O hipócrita falsário assim se expressa, e do arcanjo previsto o tento ilude. Dentre os homens nenhum, nem dentre os anjos, discernir sempre a hipocrisia pode. Só Deus, onde ela está, sempre a conhece. Por muitas vezes esse enorme vício invisível percorre os céus e a terra, porque próvido o eterno lhe faculta. Ou seja, Deus está facultando ao demônio, ao diabo, que faça isso, ao Satã, no caso, né? Então, é mais uma vez aquela coisa de que Deus sabe tudo que está acontecendo e permite que tudo isso aconteça por algum motivo específico, que é esse desígnio máximo do homem ser tentado, da queda do homem, para que depois ele seja salvo por Jesus. Aqui na edição do 34 tem uma imagem lindíssima, que é a ilustração do Gustavo Doré, para o momento em que Jesus se dá o sacrifício, né? Então, tá aqui a representação dele. E essas ilustrações são sempre lindíssimas e são fáceis de encontrar propriamente na internet mesmo. Caso a pessoa esteja lendo em outra edição, né? A própria edição aqui na Martin Claret não tem ilustrações. Para finalizar o vídeo, eu queria só ler aqui mais uma vez o meu inglês mais ou menos capenga, né? A parte em que Jesus se dá, né, ao sacrifício, porque fica ainda mais bonito, como eu sempre vou falar aqui, né? Claro que essa tradução do português que eu estou lendo está me agradando na questão da beleza, mas no inglês fica sublime, fica maravilhoso mesmo. Behold me then, me for him, life for life I offer. On me let thy anger fall. Account me man. I for his sake will leave thy bosom, and this glory next to thee freely put off, and for him lastly die will please. On me let death wreak all his rage. É simplesmente maravilhoso, então imagine ouvir no inglês decente, né? Fica aqui mais uma vez a recomendação, que tem vários audiolivros da narração mesmo desse livro, que é simplesmente incrível, aqui no YouTube mesmo. E eu acho que vale a pena para complementar essa leitura, né? Ter essa declamação de quem sabe declamar, e ainda mais nessa língua original, que é simplesmente incrível. Bom, basicamente é assim que termina o canto 3, com o Satã finalmente vislumbrando o mundo. Ele vai adentrar no nosso mundo para, então, tentar Adão e Eva. E, obviamente, ele vai conseguir, né? Então, vamos acompanhar aí as cenas dos próximos capítulos. Gostei muitíssimo dessas partes aqui. Essa parte que Deus e Jesus conversam é de uma beleza que eu não vou conseguir exprimir aqui para vocês. Então, se vocês ainda não estão lendo, por favor, leiam comigo, comentem aí o que vocês acharam desses cantos, caso vocês estejam fazendo a leitura, e espero ver vocês aqui nesse projeto, nesse mini projeto aqui de leitura de Paraíso Perdido. Se vocês gostaram aqui do vídeo, deixe uma curtida, deixe os comentários, como eu falei, lembre-se de se inscrever no canal, que isso me ajuda bastante, e até o próximo vídeo.